Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim um extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda à sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença. Está a ouvir às 3 da manhã. Esta música, curiosamente, e pouca gente sabia, esta música ela é inspirada de uma música disco italiana dos anos 80 da banda Righiera, chama-se L'estate está finendo, ou seja, o verão está a acabar. Está a acabar. É caso para dizer que a conversa subiu de tom. Eu estou aos ouvintes. Não fez sentido, mas foi giro. Eram as deusas do bolor, as imperatrizes do bafio, as divas do mofo. Era a Bolores Aveiro. Já agora, se a Maria Vieira tivesse uma marca de cogumelos, como é que se chamava? Não sei. Então cogumelos Parrachitac. E se ela fosse de um ramo do Islão? Era a Parrachita. Boa. E se fosse carne era para rachicha. E se fosse um snack era para rachitos. Ainda bem que Diogo Morgado só foi filho de Deus na ficção, porque se fosse real, imagine o que era ele chegar a casa e queixar-se ao pai. Pai, voltaram a chamar-me ao Jesus, podes pô-los na ordem? E abatia-se uma fúria divina sobre nós, em forma de tufão ou assim, para nunca mais nos ocorrer chamar-lhe tal coisa. Ou pior, chamá-la a atenção por nos ter deixado sem resposta. Bem, mas ele não é Diogo Morgado, é Diogo Morzengado. Ora, o que dizem as cartas sobre o novo ano? Não sei. Eu só comecei no tarot a semana passada, ainda me baralho um bocadinho com os bonecos. Eu sou boa na sueca, mas pronto, vá lá, vamos a isto. Na política vejo o Presidente Marcelo. Vejo o Presidente Marcelo a sair do Palácio de Belém e a entrar está o... Não acredito! Não acredito! Está um homem. O próximo Presidente da República vai ser um homem. Olha, por esta é que eu não esperava. Mas enfim, as cartas são assim. Nem sempre nos dão o que não esperamos. Olha, ainda ontem eu queria um valete para fazer sequência, mas depois cheio-me 8 e larguei 250 paus num casino ilegal em Odivelas. É o que é. Nesta aldeia de Palhara dei Marci, em março, nasceu a pequena Lara Trabuco, que é a primeira bebé nascida nesta aldeia em 3 décadas. E é uma novidade tão grande ter um bebé nesta aldeia. Pessoas que nem faziam ideia que Palhara dei Marci existia, vão a esta aldeia só porque ouviram dizer que nasceu a pequena Lara. Portanto, ela tem 9 meses e é famosíssima. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Bom dia, muito bom dia. São 7h10, está com a Renascença, está com as 3 da manhã, aqui comigo, Inês Lopes Gonçalves, até às 10. E hoje não temos Ana Galvão, também não temos Joana Marques. Estamos assim naquela altura entre o Natal e o fim de ano, em que parece que todos os dias é domingo, não é? Não sabemos muito bem a quantas andamos, claro, se estivermos de férias. Se for o seu caso, como eu que estou a trabalhar, enfim, é segunda-feira. É uma segunda-feira como as outras, tal e qual. Por isso, uma ótima segunda-feira. Se for uma semana de trabalho, uma ótima semana de trabalho. E cá estamos, daqui a nada, com os Jogos Sem Fronteiras. Temos também, continuamos a recordar os piores do ano do extremamente desagradável. E como é segunda-feira, temos, claro, também o alerta estupidez. Já a seguir, temos a palavrinha, como sempre, e até tem a ver com esta fase do ano em que estamos aqui, estes dias assim, que parece que não são bem nada. É para ouvir, já a seguir. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Posso dar-lhe uma palavrinha? Ora, dizia eu que a palavrinha de hoje até tinha tudo a ver com esta semana em que estamos entre o Natal e o Ano Novo, em que parece que perdemos a conta aos dias e fica assim tudo meio em suspenso, não é? Aquela famosa frase, isto agora mete-se o Natal, depois só em janeiro e tal, parece que ninguém está efetivamente a tratar de nada nesta altura. Então, a palavrinha é postergar. Postergar. Então, o que é postergar? É deixar em atraso. Lá está. Preterir, ou seja, optar por uma coisa em vez de outra, deixar para trás, colocar em segundo lugar, desprezar ou então deixar para mais tarde ou adiar. Uma coisa que foi postergada foi uma coisa que foi adiada. Ou estou aqui a postergar as tarefas que tinha para fazer. Eu acho que se aplica bem, não acham? Eu também acho que sim. Postergar, a nossa palavrinha de hoje. Posso dar-lhe uma palavrinha? Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Jogos Sem Fronteiras. Mi chiamo Oliviero Bonamici Com Olivier Bonamici. e sono un giornalista franco-italiano in Portogallo. Ora, muito bom dia, Olivier.
Não te estou a ouvir, pois não. Faz-me um favor, vai-me ali para aquele microfone, por favor. Não, esse aí está ótimo. Ali está perfeito. Ora, muito bem, aqui estou. Estamos cá só os dois sozinhos e não temos aqui os dois microfones disponíveis. Bom dia, Olivia, agora sim. Ora então, estava eu a dizer há pouco que foi um momento que muita gente viu durante este fim de semana, que muito emocionante, que teve a ver com os filhos de Diogo Jota em campo, e felizes que estavam ali a jogar futebol. Como que é disto que nos vens falar, certo, Olivia? Sim, foi uma imagem muito bonita. Dinis e Duarte, dois dos filhos de Diogo Jota, pisarem o relevado antes da partida entre Liverpool e Wolves, os dois últimos clubes do pai. Mais um acto de classe por parte do Liverpool após a morte de Diogo Jota, que tinha o Liverpool decidido pagar os últimos 2 anos do contrato do jogador, 15 milhões de euros dados à mulher do Diogo Jota, e por isso hoje, em forma de agradecimento, vamos ouvir músicas ligadas ao clube, e primeiro vamos começar com a música dedicada a Diogo Jota, uma música que diz o seguinte: é um rapaz de Portugal e ele é melhor do que Luís Figo. Sabiam? O nome dele é Diogo. Esta conhecíamos bem. E depois a música Ale, 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 bem conhecida em vários estádios do mundo e não apenas no estádio do Liverpool. Esta música, curiosamente, e pouca gente sabia, esta música ela é inspirada de uma música disco italiana dos anos 80 da banda Righiera. Righiera é uma banda, eu acho que toda a gente conhece, porque é a banda que cantou Vamos à la Playa. Exatamente. E Righiera também cantou a música que inspirou o Ale Ale. Esta música italiana, portanto, disco chama-se L'estate sta finendo, ou seja, o verão está a acabar. Está a acabar. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Tão bom. Diventando grande. Italo Disco é melhor que o Ziquia. É melhor que Lo sai che non mi va. Ale, ale, lá está. L'estate sta finendo. E sabem onde é que os adeptos do Liverpool, curiosamente, ouviram o Ale Ale? Ouviram no YouTube, num vídeo dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Portanto, inspiraram-se aqui. Estavam a cantar a Ale Ale e os adeptos do Liverpool, portanto, depois fizeram uma versão mais inglesa. Bom, e vamos terminar com o hino do Liverpool, o célebre You Will Never Walk Alone. Clássico. Em 1963, um amigo dos Beatles, Jerry Marcena, vai lançar a sua própria adaptação da música. A música, na base, é uma comédia musical dos anos 40 e Jerry Marcena vai então criar a sua própria música e vai adaptar a música e vai ser um sucesso gigante das vendas. E acontece que no início dos anos 60 o Estado do Liverpool tinha instalado o seu próprio sistema de som, e o que é que acontecia? Do jogo era o top 10 das músicas mais vendidas da semana. Top 10. E havia, portanto, esta música. Só que os adeptos adoravam tanto que mesmo quando saiu o top 10 eles continuaram a cantar o que é hoje em dia o hino dos Reds, e vamos ouvir quando eles cantaram. Foi poucos dias após a morte de Diogo Jota, o estádio de Anfield em comunhão a cantar o hino do Liverpool. Liverpool que nunca se esquece de Diogo Jota, com esta iniciativa, mais uma vez, a atitude nobre e de classe, com os miúdos, dois dos filhos de Diogo Jota entrarem este fim de semana no relevado em Anfield. E prémio também para o melhor babysitter, que foi o Van Dijk, não foi? Exatamente. Que estava em campo com muita paciência. Quem tem paciência para brincar com as crianças merece tudo. Obrigada, Olivier. Obrigado, Inês. E até quarta-feira. Tchau. Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici.
Comece o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Estamos a 21 minutos das 8 da manhã, à altura do nosso explicador, para falar então de eleições presidenciais. Que são já no dia 19 de janeiro e há aqui uma polémica a caminho das eleições. Os boletins de voto vão incluir os nomes de candidatos excluídos pelo Tribunal Constitucional. Ora, a questão foi suscitada por António José Seguro, que avisa que isto pode, obviamente, e eu concordo, diria, induzir em erro os eleitores. Antes de mais, porquê é que isto acontece, André? Porquê é que o boletim de voto inclui candidatos que já se sabe de antemão que estão fora da corrida? Bem, Inês, a razão ou a explicação é administrativa e logística. Portanto, a Administração Eleitoral decidiu não alterar os boletins de voto após o sorteio inicial que incluía 14 nomes, portanto os 11 que são elegíveis, mais os 3 que foram excluídos. Isto mesmo depois do Constitucional ter excluído, lá está, essas 3 candidaturas por irregularidades que não foram corrigidas dentro do prazo legal. Porquê que isto acontece? Porque o boletim de voto já tinha sido preparado e validado graficamente com os 14 nomes sorteados. E porque alterar o boletim de voto implicaria, enfim, refazer o processo de impressão, distribuição e validação. Portanto, esta decisão poderá prender-se com a necessidade de evitar atrasos ou riscos operacionais, uma vez que estamos já a pouco mais de 2 semanas da data das eleições, que é 18 de janeiro. Ou seja, é como se as opções fossem todos os candidatos ou nenhum candidato, porque não íamos ter boletins a tempo. Então, mas o que é que acontece? Porque pode acontecer, não é? Um eleitor, no dia das eleições, chegar a colocar a cruz num candidato que foi excluído. Pode acontecer e acontecendo, portanto, se alguém por engano ou não votar, colocar a cruz num candidato excluído, o voto é considerado nulo. Ou seja, a Administração Eleitoral terá entendido que a exclusão jurídica dos candidatos não obriga automaticamente à alteração do boletim, desde que esses votos sejam considerados nulos. Mas, e aqui é que está a tal interpretação controversa, e é precisamente isso que é criticado pela candidatura de António José Seguro, porque a possibilidade de um eleitor considerar que determinado candidato está legalmente na corrida pode levá-lo a colocar a cruz nesse nome, quando na verdade o seu nome foi excluído. Por outro lado, e aqui induzindo em erro o eleitor, naturalmente, por outro lado, o candidato apoiado pelo PS entende que a manutenção no boletim de voto de nomes excluídos desrespeita a decisão do Constitucional e pode ser, no fundo, vista como uma forma de não acatar o acórdão. Finalmente, Seguro entende que tudo isto afeta a transparência eleitoral, portanto, pode gerar muita confusão, pode acarretar desconfiança no processo eleitoral, que é só para a eleição do mais alto cargo do Estado. Vê o nome de um candidato no boletim, acha que ele é elegível, não é? Acha que automaticamente... Ora bem, e podem avançar processos de impugnação? Sim, Inês. Aliás, Seguro deixou essa possibilidade em aberto de poder contestar formalmente esta decisão administrativa. Portanto, são 11 candidatos legalmente admitidos às presidenciais de 18 de janeiro, 3 excluídos, Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, que, de acordo com o Constitucional, não corrigiram as irregularidades detectadas dentro do prazo de 2 dias que está definido por lei. Portanto, estamos a falar de falhas na documentação entregue, de problemas com o número de assinaturas válidas necessárias para formalizar esta candidatura. André, isto alguma vez aconteceu já antes no passado? Em eleições presidenciais, não. Pode haver uma explicação para isto acontecer. Nunca houve tantos candidatos a umas presidenciais como nestas de 2026. Portanto, não comprometer o calendário eleitoral terá sido essa a opção da Administração Eleitoral. E a verdade, Inês, é que também não há registro de casos semelhantes em outras eleições. Ou seja, o que normalmente acontece é que primeiro dá-se a validação das candidaturas pelo Constitucional, só depois é feito o sorteio da ordem dos candidatos ou das listas no boletim, e o boletim é impresso apenas com os nomes das candidaturas admitidas. Ou seja, quando há listas ou candidatos excluídos, o boletim é ajustado à realidade, portanto, antes da impressão. Portanto, não, isto não aconteceu. Portanto, agora é aguardar para perceber o que é que vai acontecer, mas que seria confuso bastante, certo? Sim, o que acontece é que se o eleitor colocar a cruz num candidato que não é elegível, neste caso Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, o voto é considerado nulo. Mas pronto, temos esta circunstância, é o que está previsto na lei também. De resto. Ora bem, muito bem. 17 minutos para as 8, até já, André. Até já.
Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10 na Renascença. Quero falar daqui deste momento, não é? Que se presta muito a balanços do ano. Lá está, ainda agora estava aqui a recordar o 3 por todos e é inevitável nesta altura os jornais, as televisões, as revistas, toda a gente faz balanços do que aconteceu em 2025. E aqui a equipa das redes sociais das 3 da manhã também fez o mesmo e ainda ontem tivemos direito a um apanhado, a um resumo enfim, é sempre um grande acontecimento todos os anos, mas parece que fica melhor de ano para ano e estou a falar obviamente dos trocadilhos de Ana Galvão. Aqui fica um pequeno resumo dos trocadilhos de Ana Galvão no Extremamente Desagradável em 2025. Agora é que são chelas. Calma, Guilherme Leite. E nós dormimos os dois em conchinha. Mas esse não betes que é uma conchinha jardim. É que agora contamos com o apoio da Cartodor. Faz sentido porque o Extremamente Desagradável é às 8 e um quarto de hora. Ai meu Deus. É caso para dizer que a conversa subiu de tom. Eu estou um jobim. Não fez sentido, mas foi giro. Eram as deusas do bolor, as imperatrizes do bafio, as divas do mofo. Era a Bolores Aveiro. Rebeca Caldeira é o nosso Vin Diesel. Anda numa velocidade furiosa. É reboque Caldeira. Oi. Gustavo e Jesus. Tanta coisa em comum. Só não vê quem não quer. Então por isso é que se chama Gustavo Santo. Sim, optámos foi por não rir. Se estivesse no pódio, isso nunca iria acontecer. Porque quem pode, pódio. Mas amanhã há mais Globos. Se fosse só da família da Paula Lobo Antunes, eram os Lobos de Ouro. Vamos tentar interromper com critérios, se faz favor, está bem? Se o meu marido deixar uma toalha fora do sítio ou a roupa fora do cesto, eu vou apanhar e vou pôr no sítio. É o sexto sentido. Marca, também te dizem que és uma marca. Não, isso não. É pena porque podiam chamar-te Joana Marcas. Ui, que isto está grave hoje. Já agora, se a Maria Vieira tivesse uma marca de cogumelos, como é que se chamava? Não sei. Então cogumelos Parrachitac. E se ela fosse de um ramo do Islão? Era a Parrachita. Boa. E se fosse carne era parrachicha. E se fosse um snack era parrachitos. Bem, se for uma bomba e estiver muito espantada é a bomba atónita. Isto está a ficar de pior dia para dia. Vem não muito a sentes calhar. isso, Inês? Vai, sim. Eu vou falar-vos da rapidez com que a dona Noémia despia gente naquele serviço. Até lhe chamavam Dona Boémia. Era, às vezes era despir, nomeadamente entre Tiago Paiva e Checa. Que pena a Ana não está cá hoje, que ela ia adorar este nome. A poesia. Ia perguntar-nos assim: quando queremos dizer que este Checa não tem nada na cabeça, como é que fazemos? Dizemos que é um Checa em branco. Sim, e quando ela rapa o cabelo? É um Checa careca. Incrível! Eu vivo para estes momentos. Às 3 da manhã. Ai, credo! Das 7 às 10 na Renascença. Extremamente Desagradável com o apoio de Cif Infinite Clean, o spray que limpa tudo, e Impress número 1 em ortodontia transparente na Europa. Ai, desculpa. Extremamente desagradável. Extremamente Os piores do ano. E chegados ao fim do ano é difícil dizer ainda alguma coisa que não saiba sobre os alinhadores transparentes da Impress. E em princípio, por esta altura, já sabem isto, que são 30% mais rápidos que os aparelhos tradicionais, que recorrem a uma tecnologia única para obter esses resultados, não só mais rápidos, mas também mais seguros e precisos, e que é tecnologia com recurso à inteligência artificial e também que se pode marcar consulta em smiletoimpress.com. E se forem agora, podem poupar até 850 euros, ouviram bem, até 850 euros na campanha de Natal, que ainda está em vigor. E agora sim, então, vamos ao episódio de hoje, que é com Diogo Mor Zangado. Hoje temos uma dupla de convidados, o ator e protagonista Carlos Areia e a versão mais sexy de Jesus Cristo que o cinema já conheceu. Falo, pois, de Diogo Morgado, aqui sem sandálias, mas com o megafone de realizador. Sejam os dois muito bem-vindos ao VHS. Até aqui parece que está tudo bem, mas as coisas estão prestes a mudar. Sobretudo porque é sem sandálias. Porque o anfitrião do podcast VHS, sem saber, já cometeu um erro. Usar o nome de Hot Jesus em vão. E está prestes a incorrer noutro pecado capital. Quero só aqui fazer já uma provocação. Eu lembrava-me que tinha enviado um e-mail ao Diogo Morgado, que tinha ficado sem resposta. E eu fui confirmar e efetivamente eu enviei um mail ao Diogo a 19 de novembro de 2016 e ele nunca nos respondeu. O fogo por isso sem saber que, de uma maneira ou de outra, ele acabou por surgir aqui no VHS. Seja bem-vindo. Ou então, o que tu achas que mandaste um e-mail para o Diogo Morgado e se calhar não mandaste. A quantidade de pessoas que acham que mandam coisas e depois não mandam. Ou então, se calhar tiveste uma provocação como essa do Jesus Cristo de sandálias e se calhar não teve direito à resposta.
Pumba! Bem, o ambiente. O que este jovem não sabia é que as duas coisas que Diogo Morgado mais odeia é, em primeiro lugar, que lhe chamem "Oh Jesus". É um homem que lida mal com o elogio, está visto. E em segundo, que se queixem de que não respondeu a algum convite. Veja-se o que tinha acontecido numa outra entrevista. Como é que foi teres toda a gente a chamar-te Hot Jesus? Eu acho que isso é uma coisa não que... vou responder a isso, Beatriz. Não te vou responder a isso. Vai ao YouTube e encontras-me a responder a mesma pergunta há 10 anos. Há 10 anos que eu estou a responder essa pergunta, Beatriz. É meter no YouTube e vês-me desde entrevistas nos Estados Unidos, em inglês, vês-me entrevistas em português, a falar, a responder exatamente ao que me estás a dizer. Próximo. Próxima, antes que eu me enerve a sério. É giro que ele manda para o YouTube como quem a manda a um certo sítio, não é? Olha, vai para o YouTube. Ainda bem que Diogo Morgado só foi filho de Deus na ficção, porque se fosse real, imaginem o que era ele chegar a casa e queixar-se ao pai. Pai, voltaram a chamar-me ao Jesus, podes pô-los na ordem? E abatia-se uma fúria divina sobre nós, em forma de tufão ou assim, para nunca mais nos ocorrer chamar-lhe tal coisa. Ou pior, chamá-la a atenção por nos ter deixado sem resposta. Bem, mas ele não é Diogo Morgado, é Diogo Morzangado. Um pouco, não é? Na verdade, o João Oliveira te convidou para um podcast. Estou a pegar esta pergunta porque há muita gente que considera mandar um DM no Instagram um convite. É muita gente e muitas marcas que se cruzam comigo em sítios e eventos a dizer assim: mas nós convidamos. A mim? Convidaram-me para quê? Mandamos para o Instagram. Eu digo: amigos, mas eu não sou obrigado a ver as coisas do Instagram. O meu Instagram é só lixo, meu. No meio de 40 mensagens que vêm do Bangladesh ou do Zimbábue é porque viram o Son of God ou porque não sei o quê. Há lá uma de não sei quem. Vocês acham que eu vou ver? Não vou. Eu não fazia mais nada da minha vida. Não fazia mais nada e ficava sem tempo para vir para a net fazer estes diretos de 3 horas em que cumprimenta os seus seguidores assim. Bom dia, terráqueos badalhocos! Como é que vocês estão? Está tudo operacional? Não! Eu preciso de uma explicação imediatamente! Imediatamente! Queres saber o que é isto, não é? Isto é Morgan Mix. Mas ao mesmo tempo gosto de ser terráquea badalhoca. Gostas mais da parte da terráquea ou de badalhoca? Isto é Morgan Mix, é o heterónimo de Diogo Morgado na sua versão streamer ou gamer ou lá o que é. Eu não sei, eu não sou jovem e também não vou tentar ser como o Diogo. Está sentado numa daquelas cadeiras, não é? Está, e tem um centro atrás. Está com um gato no colo. Não, com um gato não está. Eu não vou tentar ser jovem como ele, não vá correr o risco de passar a saudar-vos como olá, terráqueas badalhocas todos os dias. Ele parece o avô Cantigas a tentar ser cool, não é? Depois do gafanhoto ciclista e do fantasminha brincalhão, para apelar a um público um pouquinho mais velho, tenta os terráqueos badalhocos. Mas espera aí, é que nada grita mais sou velho do que perguntar tudo operacional. Coisa que eu podia perguntar. Como é que nós estamos? Está tudo operacional ou não? Quero dar um excelente bom dia ao João, ao Casca Grossa, à Nati Pinto, à Marceau, ao Exerciste e, obviamente, ao Dark Dragon. Foi quando eu estava. Há pessoas Casca Grossa. Achei que eras a Nati Pinto. Que dão por nomes de cartas de Magic, pá, não dá. Eu quero dar um excelente bom dia a todos. Isto com excelente bom dia, ao mesmo tempo parece uma rádio local, não é? Mas aconselho, sigam estes diretos de 3 e 4 horas, se estiverem vagar para isso, no canal Morgan Mix, se gostam de jogos ou se querem conhecer um pouco mais da psique de Diogo Morgado. Portanto, se alguém quiser me convidar de facto para alguma coisa, há mecanismos. Diogo Morgado, perdão, contactos. Tem agência, tem e-mails, podem mandar como deve ser, se quiserem de facto. Agora, um gajo está bué preguiçoso. Vou mandar aqui não sei o quê. E manda aqui. E depois diz, mas eu convidei, o gajo é que é um desumilde. Pô, nem que se não me venham com... Claro que para muita gente o Instagram funciona como um centro de mensagens. Mas porque não recebem mensagens, se calhar não recebem mensagens de mais lado nenhum. E eu com todo... não estou a ser aqui desumilde em relação a isto. Mas como devem calcular, em 27 anos de profissão, tenho muita gente... Acham que eu me vou pôr a ler? Não, calma. Calma, agora sim Diogo Morgado está a comportar-se como um jovem youtuber, porque ele até já diz desumilde. Ele se comprou um desumildificador. Ele está cada vez menos crescido, eu estou muito orgulhosa de ver isso. Mas, portanto, espero que tenha ficado esclarecido, até para evitar futuras chatices. Caso queiram convidar o Diogo para alguma coisa, provem que querem mesmo muito, que desejam ardentemente. Tipo, escalem uma das montanhas mais altas da Europa e cravem lá em cima uma bandeirinha a dizer: Diogo Morgado, aceitas vir ao meu podcast? E mesmo assim ele pode não ver. É verdade, que está muito alto, não é? Pois. Isto se quiserem mesmo. Se forem os preguiçosos, deixem-se estar. Extremamente desagradável. Os piores do ano. Com o apoio de Impresso número 1 em ortodontia transparente na Europa e Cif Infinite Clean, o spray que limpa tudo. E amanhã há mais. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10 na Renascença. Alerta estupidez. Previsões tão estupidazinhas para o novo ano. Annabelle de la Buraque, mestre em tarô, crapô e sueca italiana.
Ora, o que dizem as cartas sobre o novo ano? Não sei. Eu só comecei no tarot a semana passada, ainda me baralho um bocadinho com os bonecos. Eu sou boa na sueca, mas pronto, vá lá, vamos a isto. Ora bem, deixa cá ver. Ora, nas relações vejo a carta dos amantes. Um homem e uma mulher todos nus. Portanto, vai haver amor nas vossas vidas, é o que eu prevejo. Ou então veio uma crise tão grande, que nem vai dar para um casal de classe média ir comprar umas cuecas à Primark. Esperem. Eles estão a olhar para cima. Por isso, deve ser amor abençoado. Ou então não têm dinheiro nenhum e estão a ver se caem umas cuecas do estendal do vizinho de cima. Também pode ser. Ora, na política, quem é que vai sobressair em 2026? Deixa cá ver. O Parvo. Saiu o Parvo. E agora perguntam vocês, mas qual dos parvos? Pois esta carta é pouco específica, eu realmente peço desculpa. Bom, na vida, vamos lá ver que carta que anuncia o vosso futuro em 2026. Qual é? A Torre. A Torre é uma carta com um edifício muito alto, em chamas e pessoas a cair lá de cima. Não, isto não faz sentido, isto já aconteceu em 2001 na América, vou tirar outra. Bom, caro ouvinte, saiu a morte. Calma, não mude de rádio, calma. A carta da morte não é morte física. Representa, não é mesmo assim, morrer. É mudança de vida, está a perceber? É ir para um emprego melhor. Não é ir desta para melhor. É dar corda aos sapatos, não é bater as botas. É a sua mobília que vai encaixotada numa carrinha das mudanças. Não são vocês que vão encaixotados numa carrinha funerária. Por isso, calma. Aceitem as mudanças e se forem até 25 euros à hora com motorista e ajudante. Senão eu tenho um primo de Massamá que faz mais barato, que eu depois posso deixar aqui o contacto. Está bem? Pronto. Mestre vidente Oráculo Cláudio Almeida, tarólogo que não joga com o baralho todo. 2026 vai ser um ano de acontecimentos bons e acontecimentos menos bons. Vai ser um ano de conquistas e desafios e também coisas, se calhar, um bocado chatas. Na TV, o Big Brother vai acabar e vai começar um novo Big Brother. E as cartas dizem-me que nesta nova edição vai haver polémica, vai haver quase pancada. Espera, eu estou a ver uma traição amorosa protagonizada por um javardolas e uma badalhoca. Ai meu Deus, e no verão vejo calor e vejo fotografias do tablier dos carros com a frase que calor. Espera, no inverno vejo frio e vejo fotografias do tablier dos carros com a frase que frio. No futebol vem aí o Mundial de Futebol 2026. Não, isto não estava nas cartas, estava aqui no nome, 2026. Aliás, se alguém vir nas cartas um evento com 2026 no nome, é um charlatão, porque tem lá 2026. Portugal vai ser campeão do mundo e as pessoas vão dizer que foi por causa do Ronaldo. Esperem, não, Portugal não vai ser campeão do mundo e as pessoas vão dizer que foi por causa do Ronaldo. E finalmente, na política vejo o Presidente Marcelo. Vejo o Presidente Marcelo a sair do Palácio de Belém e a entrar está o... Não acredito! Está um homem. O próximo Presidente da República vai ser um homem. Olha, por esta que eu não esperava. Mas enfim, as cartas são assim. Nem sempre nos dão o que não esperamos. Olha, ainda ontem eu queria um valete para fazer a sequência, mas depois cheio-me um 8 e larguei 250 paus num casino ilegal em Odivelas. É o que é, as cartas. Melhores dias virão. Alerta estupidez. Previsões tão estupidazinhas para o novo ano. Falo sempre assim. É um tom que confere credibilidade. Olha, eu não sei o que diga. Este programa está a fazer mal à minha saúde mental. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Agora, quero falar-lhe da campanha de Natal da Renascença e ao longo das últimas semanas temos falado aqui muito sobre a Casa das Janelas Grandes. Ora, em conversa com a Carla Rocha na manhã de sábado da Renascença, Rita Jorge, responsável pela comunicação da Condignitati, explicou por que razão se chama Casa das Janelas Grandes e o que simbolizam essas janelas. Esta casa ela já está em construção, portanto ela já está a nascer, já é possível. Em que parte é que vai, assim, em termos de arquitetura? Acho que talvez a meio, diria.
meio, mais bom, ou menos. também é Um bocadinho menos, talvez, mas pronto, mas já se vê, portanto, ela já conseguimos ver as paredes, já conseguimos ver as janelas. Portanto, e são grandes, porque chama-se janelas grandes. Sim, portanto, a casa chama-se Janelas Grandes. Ela não quer dizer que as janelas sejam muito, muito, muito grandes, mas a ideia deste conceito nasceu porque a casa vai ter muitas janelas e todas elas diferentes, como a instituição que apoia muitas famílias e todas elas diferentes. Sim. Cada família é uma família, cada situação é uma situação, e foi isso também que no projeto se tentou transmitir, que era, ao olharmos para o edifício, como é que mostramos aqui os variados serviços e respostas da instituição. Não é? Ora, então, um certo da conversa que a Rita, da Casa das Janelas Grandes, teve com a Carla Rocha no sábado de manhã aqui na Renascença. Uma casa com muitas janelas diferentes, tal como as muitas famílias que a Condignitatis acompanha e ajuda, e pode também ajudar a abrir ainda mais janelas nesta casa com o seu donativo. E como pode saber tudo sobre esta campanha de Natal da Renascença em rr.pt, passe pelo nosso site, que estão lá todas as informações. Prometo aos portugueses mais habitação, melhor acesso à saúde, educação de qualidade. E da LED, ninguém quer saber, e da LED. Então estamos numa guerra destas e tu vens com cantiga. Sai daqui! Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. E agora apertem os cintos que vamos até uma aldeia italiana. Fica mais ou menos a uns 100 km, um pouco mais de 100 km de Roma, uma cidade que conseguimos localizar facilmente em Itália, ali mais ou menos a meio do país, assim para dentro. Imaginem Roma, mas viajando um pouco para dentro, e vamos até uma aldeia que se chama Pagliara dei Marsi. É uma aldeia muito pequenina e onde só vivem cerca de 20 pessoas. É uma aldeia rural, nas encostas do Monte Girifalco, e que neste momento está a captar muitas atenções. E porquê que uma aldeia tão pequenina, uma aldeia rural onde só vivem 20 pessoas, está nas notícias? Ora, porque aconteceu uma coisa nesta aldeia que não acontecia há 30 anos e que foi nascer um bebê. Pois então, há quase 30 anos que não nascia ninguém tinha tido um bebê nesta aldeia de Pagliara dei Marsi, até que em março nasceu a pequena Lara Trabucco, que é a primeira bebê nascida nesta aldeia em 3 décadas. Então, isto foi um acontecimento. E então, entretanto, a pequena Lara nasceu. O batizado foi na igreja, em frente à sua casa, nesta aldeia. Contou com a presença de toda a comunidade, ou seja, 20 pessoas, não é muita gente. E é uma novidade tão grande ter um bebê nesta aldeia que agora Lara é a principal atração turística. Então, conta a mãe, que se chama Cynthia, contou ao jornal The Guardian, ao jornal britânico The Guardian, que pessoas que nem faziam ideia que Pagliara dei Marsi existia, vão a esta aldeia só porque ouviram dizer que nasceu a pequena Lara. Portanto, ela tem 9 meses e é famosíssima. Portanto, há pessoas a fazer turismo para conhecer um bebê. Ora, este bebê, como é que se explica muito rapidamente o nascimento da Lara? Então, a sua mãe, esta aqui ainda agora de que eu falava, a falar de como a filha é famosa, com 9 meses, é professora de música, nasceu perto de Roma, trabalhou em Roma durante muitos anos e depois decidiu mudar-se para a aldeia onde nasceu o seu avô, porque queria criar uma família longe do caos da cidade, e é assim que se explica. Houve também alguns incentivos do governo italiano para que as pessoas pudessem mudar para outros sítios e tendo beneficiando de alguns subsídios para dar esse apoio, e é assim que a pequena Lara nasce e se torna uma absoluta atração nesta aldeia italiana. De facto, Itália tem realmente muitas atrações. Um bebê, não esperava que fosse uma delas. Pequena Lara, então, em Pagliara dei Marsi, perto de Roma. Altura de recebermos o Henrique Raposo. Olá, Henrique, muito bom dia. Espera aí, mas para recebermos o Henrique Raposo eu tenho que lhe ligar o microfone. Olá, e vamos falar, bem-vindo também, André, olá, mais uma vez, a falar de presidenciais, certo? Sim, vamos falar de presidenciais. Bom dia, Henrique, bem-vindo. Olá. Estamos quase no período oficial da campanha para as presidenciais, mas depois dos debates os candidatos estão nesse registro há já bastante tempo. Ao longo do tempo, Henrique, há cenários e percepções que se foram alterando. Uma dessas mudanças é a queda de popularidade de Gouveia e Melo, que inicialmente era
Haddad como nome mais forte, mas, pelo menos as sondagens, valendo elas o que valem naturalmente, não é isso que elas dizem. E começamos por aqui. Como é que se explica esta queda do Almirante? A primeira nota a reter é o mito do Almirante, que apareceu há meio ano. Toda a gente dizia que ia varrer. E eu sempre disse a mesma coisa. Vamos deixá-lo começar a falar todos os dias e ele vai começar a cair. Porque, de onde é que vem aquele mito? É a ideia de que ele nos salvou a todos porque soube organizar as filas da vacinação. É daí que vem o seu legado político, o seu currículo político. Mas o mito aqui, eu que não consigo organizar a minha secretária, conseguiria organizar aquelas filas. Porquê? Porque teria poderes de emergência. Poderes de emergência que permitiram a quem estava à frente daquela função passar por cima das 20 burocracias habituais que estariam na frente daquela função. O mérito da eficácia da vacinação foi um facto de haver um estado de emergência que dava àquela pessoa poderes de emergência. E neste contexto de campanha, qual é a principal fraqueza que identificas em Gouveia Mel, nesta fase? Começou a falar. Ele não tem estaleca política, não tem visão política. Limitou-se a atacar os outros quando precisou. Mas a outra questão muito interessante também é o Marcos Mendes. Eu chamo-lhe o véu do Marcos Mendes. Eu conheço advogados, conheço lobbyistas, conheço pessoas que juntam empresários, que ligam, que fazem negócios, que atraem investimento. Essas pessoas são necessárias, mas não as quero para Presidente da República. Há no Marcos Mendes uma coisa que me irrita bastante na sociedade portuguesa, no espaço público português, é que tu tens que escolher o que é que tu queres fazer. Se és um advogado de negócios e tens toda a legitimidade para o fazer, depois não podes ser comentador e muito menos Presidente da República. Pelo que eu percebi, a última semana de debates foi dominada por isto. Ainda bem, porque não há nada de ilegal, atenção, nem sequer haverá algo de imoral, mas há uma amoralidade que irrita. Tu tens que escolher o que é que queres fazer. Muito rapidamente, Henrique, vamos aqui olhar para a esquerda. O PS tem apelado à convergência para que, numa eventual segunda volta, não se corra o risco de não haver um candidato de esquerda. Neste caso seria António José Seguro. A esquerda está condenada a esta fragmentação, pelo menos não havendo, ou parecendo não haver aqui mudanças de posicionamento, nem do lado do PCB, nem do lado de Catarina Martins, por exemplo. Em primeiro lugar, a esquerda tem que se culpar a si própria, porque não foram incapazes de juntar. Mas depois há de facto um colapso histórico da esquerda. As taxas de rejeição da Catarina Martins, do candidato do LIVRE, do candidato do PCP, são superiores às taxas de rejeição do Ventura. O candidato principal da esquerda, o Seguro, a grande notícia que tivemos dele ao longo destes anos é que ele é apoiado pelos passistas. De facto, há aqui, o que vamos retirar disto é um colapso histórico da esquerda e que implica que as elites de esquerda repensem o que estão a pensar, o que estão a dizer. Eu, infelizmente, tenho passado os natais, e este não é diferente, em funerais nas velhas zonas da esquerda, o Alentejo e a Cintura Industrial de Lisboa. E tu pressentes nas pessoas, quer nos mais novos, quer nos mais velhos, uma rejeição patológica, orgânica, visceral da esquerda. E isso vai-se notar nestas presidenciais. Obrigada. Henrique. Obrigado, Henrique. Beijinhos, até segunda ou se... Estamos todos muito baralhados, não é? Já no próximo ano. É sempre domingo. É sempre domingo. Exatamente. Beijinhos. Mas será em 2026 seguramente. Beijinhos. Beijinhos, Henrique. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10 na Renascença. Momento para recebermos também a jornalista Catarina Santos. Bom dia, Catarina. Bom dia. Que se junta a nós desde os estúdios da Renascença no Porto para falarmos então desta radiografia de 2025. É já um momento habitual todos os anos no site da Renascença para recordar aquilo que marcou o ano 2025. Um ano marcado também, enfim, diria pela radiologia, também no caso, por exemplo, dos Anjos versus Joana Marques. Catarina,
O que é que destacas desta... A primeira pergunta que te faço é se foi difícil eleger os acontecimentos de 2025 ou isso é a tarefa mais fácil de todas? Não, é bastante difícil, até porque eu acho que acontece um bocadinho com todos nós, não é? Nós chegamos ao fim destes de 12 meses e às vezes já nem sequer sabemos muito bem se isso foi este ano. Exatamente. Há sempre essa... E então para nós, portanto, isto exige que nós comecemos com algum tempo antes a preparar. Quanto tempo, Catarina? Mais ou menos... Diga 2 meses começámos a falar disto, 2 meses antes, e começámos a criar documentos em comum que vamos partilhando editorialmente entre vários elementos que contribuem para este trabalho, e depois vai-se fazendo de uma amálgama de coisas, vai-se fazendo ali uma seleção que vai ficando cada vez mais apurada. Mas é um exercício difícil porque este ano particularmente foi muito cheio de coisas, não é? E pronto, então chegar ao fim e fazer este exercício de zoom out para tentar perceber... Aquele recuo, não é? Que é necessário para perceber o que é que de facto fica e o que é que não marca. Exato. Já lá vamos àquilo que se calhar provocou mais controvérsia ou discussão, digamos assim. Não sei se é muito arriscado da minha parte dizer que quanto à personalidade do ano, inevitavelmente Donald Trump. Sim, aí diria que foi, quer dizer, havia outras hipóteses em cima da mesa, mas Donald Trump era de facto incontornável. Às vezes parece difícil pensarmos que só passou um ano de mandato, não é? E de facto aconteceu muita coisa, mudou muita coisa na relação com a Europa, na forma, não é? Nós dizemos na radiografia que ele entrou em modo rolo compressor. Exato. E, portanto, os próprios equilíbrios, não é? A relação dos Estados Unidos com o resto do mundo, desde a guerra comercial até aos acordos de paz que se tentaram desenhar, da maneira como se tentaram desenhar, há aqui de facto todo um novo panorama que Donald Trump veio impor, e mesmo internamente nos Estados Unidos, e portanto foi assim um turbilhão que tornou muito difícil que pudesse ser outra personalidade. De facto, acho que na cabeça de toda a gente, às vezes, eu tenho pelo menos essa sensação de que todos os meses nos tivemos que habituar a um novo normal provocado por Donald Trump. Exatamente, com todas as repercussões que tinham as suas decisões, não é? Então, em relação àquilo que se calhar foi menos direto e menos óbvio, Catarina, o que é que dirias? Eu diria que depois há coisas que ficam um bocadinho mais perdidas no meio de tudo o que foi acontecendo no ano, mas de facto os acontecimentos que estão aqui selecionados, quando vamos de facto percorrendo, não há nenhum que seja assim menos impactante, porque é um ano cheio de muita coisa, não é? Desde o mapa autárquico ficou mais laranja, o fim do bipartidarismo em Portugal, o apagão de abril, o início do julgamento de Sócrates, o caso Spinum Viva, quer dizer, tudo o que aconteceu na saúde. No fundo, nós vamos percorrendo estes temas e acho que não é difícil de perceber que todos eles tiveram um impacto muito grande. O mais difícil foi deixar de fora várias outras coisas. Muito cheio. Sim. No caso do apagão, por exemplo, vence, digamos assim, com muitas aspas, aqui alguma categoria, digamos assim, porque o acontecimento nacional em 2025 foi o acidente com o elevador da Glória e o apagão foi muito marcante, de facto, também. Foi. Aliás, poderiam estar os dois ao lado um do outro, porque por motivos diferentes são muito... Têm até uma leitura, não é? Do que, no caso do apagão, de como num dia nós de repente perdemos ali as bases, não é? De repente ficamos todos às aranhas, sem saber muito bem o que fazer e aquelas coisas que damos por garantidas, não é? Saíram-nos debaixo dos pés. Claro. E isso faz-nos pensar, não é? O quão dependentes estamos de uma série de coisas e dependentes não só ao nível nacional, a nível internacional também. No caso do Elevador da Glória, acaba por ser também um bocadinho representativo de uma certa forma de como Portugal funciona, não é? Portanto, é mais além da tragédia que vitimou 16 pessoas. E claro, também tem em conta o que resultou daí, não claro é? Que obviamente. Sim. E o que nos diz do funcionamento das instituições e é portanto, muito...
vai além do acontecimento em si. É sintomático, não é? Sim. Ora bem, já agora temos também o acontecimento internacional, foi Gaza. A quantidade de imagens que nos inundaram este ano sobre o que estava a acontecer na faixa de Gaza é então o acontecimento internacional do ano. Agora, esta radiografia que está no site da Renascença não serve só para ver, é também de alguma forma interativa, porque também nos põe à prova, certo, Catarina? Há um quiz. Há um para quiz respondermos. Com 15 perguntas para testar até que ponto é que esteve atento às notícias em 2025 e diria que é uma boa forma de perceber também se está pronto para brilhar naqueles jogos de cultura geral para queijinho. Exato, aqueles tipo trivial. Sim. Bom, e a Catarina, segundo sei, tem aqui, vai pôr uma prova também aqui, espero que não com muias perguntas, não faço ideia o que é que ela me vai perguntar, se calhar vou fazer má figura, mas vamos lá. Acho que não existe má figura. És tão querida. O que interessa é participar. Então vamos lá. A primeira, vê lá se te recordas, qual é o significado de Spinum Viva atribuído por Luís Montenegro? Será? Tem hipóteses, ok. Sim, tem 3 hipóteses. Será Espinho está viva? Será Viva Espinho? Ou será É de Espinho viva? Então, lembro-me perfeitamente de falar sobre isso quando começámos a falar deste caso que envolve o Primeiro-Ministro. As minhas aulas de latim não servem para nada neste momento. Vou dizer, diz-me lá a primeira hipótese outra vez. É Espinho está viva? Viva Espinho? É a segunda. Ou é de Espinho? Viva Espinho. Falhei. Está errado. Está errado, Inês. É de Espinho viva. É de Espinho viva. Segundo Montenegro, isto foi um nome que veio de uma adaptação de um dizer das peixeiras de espinho. Muito bem. E cá está. Pronto, falhei a primeira. Vamos à segunda. Vamos à segunda. Então, deixa-me lá ver aqui. Então, vamos passar ao desporto. O Sporting foi o campeão nacional em futebol na última época, conquistando a dobradinha com a Taça de Portugal. Qual foi a época em que o Sporting tinha sido bicampeão pela última vez? Será 73-74, 63-64 ou 53-54? 63-64. Estou em grande, estou ótima. Estou a tentar fazer sonoplastia em direto. Vou chumbar na radiografia. É a terceira, foi 53-54. Pois claro, que até havia contas sobre há quantos 71 anos. Exatamente. E agora vamos tentar aqui salvar a honra. Vamos tentar a última. Isso. Vamos lá ver uma aqui que pode ser um bocadinho mais fácil. Como é que Jair Bolsonaro tentou queimar a sua pulseira eletrónica? Com um ferro de soldar, com um ferro de engomar ou com um maçarico? Eu estava certíssima que era um ferro de soldar, mas agora estou na dúvida com o maçarico. Vou dizer ferro de soldar. E está certo. Yes! Pronto, nem tudo está perdido. Pronto, são 15 também, não é? E isto depois vai percorrendo várias áreas, claro. Portanto, façam um quiz. Exatamente, que é uma forma também de memorizar depois estes acontecimentos. Catarina Santos, muito obrigada, uma das jornalistas da Renascença que contribuiu então para esta radiografia que está disponível no nosso site. Passe por lá, reveja o ano de 2025 e faça também o quiz. Catarina, obrigada. Obrigada, bom dia. Às 3 da manhã. Não são super seres. Eres um monstro. Tem vergonha, pá. Mas o que é isto? Silencio en la clase. Ai, perdão. Das 7 às 10, na Renascença. Ora bem, estamos de volta amanhã a partir das 7. Agora, depois das 10, segue com o Zé Coimbra aqui na Renascença. Beijinhos e até amanhã. Porquê? Opa, não é possível. Porquê, meu Deus, porquê? Tens de carregar aí. Pois é. Calma, jovem. Olha-me esta. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Bom dia! Bom dia, 3 da manhã. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença. Beijinho grande, dia feliz. Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É sim extremamente desagradável. Comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda à sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença.